envolvidos na reforma da Previdência aqui e, por isso, corre no Rio uma CPI, a minha solicitação que esses documentos cheguem aqui. É um requerimento ao Ministério Público, E Tribunal outro ao de Ministério Contas? Público, Ministério Público Estadual e ao Ministério Público do Tribunal de Contas. Ok. Em votação, os requerimentos, a presidência consulta individualmente cada deputado para aferir o posicionamento. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Presidenta, eu voto sim ao requerimento. Como vota o deputado presidente Celino Sintrocel? Deputado Celino Sintrocel, vota sim, presidente. Deputada Marília Campos, vota sim. Deputado Gustavo Valadares? Presidente, apesar de achar que são assuntos que não tem muito a ver uma coisa com outra, a reforma da Previdência em Minas com essas questões, votarei sim. Como vota o deputado Cleiton? Deputado professor Cleiton vota sim. Desculpa, deputado professor Cleiton. Obrigada. Bom, encerrada então a apresentação de requerimentos, nós vamos iniciar a nossa audiência pública, convidando os nossos debatedores dessa temática que envolve o PLC 046. Está aqui com a gente o senhor Nazário Nicolau, Maia Gonçalves de Faria, presidente da Comissão de Direito Previdenciário dos Servidores Públicos da OAB e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se colocar até a essa casa. Registramos a presença por via remota dos seguintes convidados e convidadas. A convidada, senhora Maria de Fátima Lage Guerra, economista, doutora em Demografia e Técnica do DIEESE, e dos senhores Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, também do José Prata de Araújo, economista, especialista em Previdência Social, e do senhor Fernando Ferreira Calazans, advogado, mestre em Administração Pública, com ênfase em Previdência do Servidor Público e ex-superintendente de benefícios do IPSENG. Está aqui com a gente também o senhor Marco, do Sindifisco, não está aqui dentro do recinto, mas está participando, como é possível participar, dessa audiência pública. Infelizmente, é o nosso funcionamento remoto, não tem essa casa cheia de servidores e servidoras, mas muito obrigada pela presença. E também da senhora Vânia Alice, advogada, que acompanha essa importante audiência. Temos também a presença do deputado estadual Thiago Cota, que está participando desta audiência de forma remota. E, de forma remota também, registramos a presença do senhor Everton de Alcântara Tardelli, da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Minas Gerais. E também anunciamos a presença do senhor Gilson, vice-presidente da ASTRAF, Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias. Bom, e cumprimentando também todos aqueles e aquelas que participam dessa audiência pública. Certamente teremos uma participação ativa daqueles servidores e servidoras, das cidadãos e cidadãs mineiras que se interessam por essa temática. Muito obrigada pela presença. Nós vamos organizar essa audiência. Eu quero fazer uma abertura rápida e quero ouvir de forma muito atenta todos os convidados e convidadas. Nós vamos debater aqui hoje a questão das alíquotas,
e também dos fundos que estão sendo propostos neste PLC 046. Importante esclarecer que a reforma da Previdência, propriamente dita, ela está numa comissão especial, sendo analisada como uma proposta de emenda constitucional. Então, aqui a gente só discute a questão do PLC 046. Em relação a esse projeto, eu quero, em primeiro lugar, ainda, senhor Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda, representando o governador, ainda fazer um apelo para que esse projeto seja retirado de tramitação. Somente dessa forma é que nós poderemos interromper o processo de tramitação. Se o governo do Estado retirar o projeto de tramitação. E por que, senhor Gustavo? Primeiro, importante lembrar, e já mencionei isso no início da nossa fala, a insuficiente participação popular. Nós não temos participação popular, a não ser de forma remota. Seria muito importante que a Casa do Povo tivesse a presença de servidores e servidoras participando e contribuindo nesse debate. Tema tão importante que mexe com os direitos dos servidores e servidoras, mas também que mexe com a situação fiscal do Estado. Então, por essa razão, apenas por essa razão, já justificaria suspendermos esse debate. Mas também tem um outro, senhor secretário, que eu acho que é muito relevante. Eu tenho acompanhado pela imprensa as inúmeras manifestações, e nós teremos aqui a presença da OAB, que poderá falar sobre isso, as manifestações que fazem uma arguição através de ações de pedidos de inconstitucionalidade, como foi feito agora recentemente pela CNTE na Bahia, onde ela questiona ou questionou, arguiu a inconstitucionalidade das modificações das alíquotas que foram aprovadas na Bahia. E eles apresentam uma argumentação que é, na minha opinião, relevante, basicamente porque, em função, a lei que foi aprovada, a emenda 103, que foi aprovada, a reforma da Previdência, ela deverá ser implementada apenas para os servidores da União. E como ela não tem, portanto, legalmente, ela não tem abrangência para ser implementada para estados e municípios. E tanto isso é verdade que as alterações que tratam da reforma da Previdência para estados e municípios ainda se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. E na questão do questionamento na Bahia, eles questionam fundamentalmente a cobrança de alíquotas para pensionistas e aposentados. O que, inclusive, já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2004, colocando que isso é ilegal, porque isso quebra uma relação de isonomia com o INSS, que só cobra alíquotas previdenciárias acima do teto do INSS e não abaixo do INSS. E a proposta do Estado, então, além de contrariar a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2004, ela não estabelece uma relação isonômica com o que é praticado pelo INSS. E o outro apelo também é que, como não foi aprovada
a reforma da Previdência para estados e municípios, cada município está fazendo a sua, cada estado está fazendo o seu, a sua reforma. Então nós teremos uma situação, deputado Cleito, que nós temos uma reforma da Previdência para servidores da União e nos estados os direitos e os benefícios vão ser implementados cada um, né, sem uma unidade em termos de benefícios em âmbito nacional. Nos municípios está a mesma coisa. Os municípios agora, tendo consciência disso, por exemplo, Contagem estava com a proposta de reforma da Previdência, Belo Horizonte estava com a proposta de reforma da Previdência, e em função do prazo que foi prorrogado para a questão das alíquotas, abriram mão desse debate e, portanto, não será feita essa discussão, pelo menos por agora, a não ser, no caso, a questão das alíquotas, mas a reforma em si da Previdência, impactando os benefícios previdenciários, me parece que a posição majoritária que vai prevalecer nos municípios é de aguardar o que vai acontecer, quais serão os resultados desse debate que se dará na Câmara dos Deputados. Então, por essa razão, eu acredito que seria muito importante que o Estado de Minas Gerais considerasse não apenas a questão da pandemia, que dificulta a participação popular, mas também essa situação onde nós estaremos fazendo uma reforma, caso ela seja aprovada, ela poderá estar sendo perfeitamente questionada, a constitucionalidade. Tem uma decisão, só para se ter uma ideia, da cidade de Piracicaba, ainda um município que fez a reforma e o Tribunal de Justiça já deu a inconstitucionalidade do que foi aprovado no município, em função dessa situação, porque existe, né, uma legislação que está na Constituição e a emenda constitucional, ela não poderia contrariar o que está na Constituição em termos dos benefícios previdenciários. Então, eu volto a insistir nessa questão, porque eu acho que é muito importante que o governo leve isso em consideração, porque, é claro, se o que for aprovado aqui contrariar interesses dos servidores, certamente, né, a disputa que nós fazemos agora, se ela não for suficientemente forte para sensibilizar o governo, para que não tenhamos retrocesso nos direitos dos servidores e servidoras, certamente os sindicatos e associações irão questionar judicialmente, né? Então, eu queria, inclusive, que o senhor colocasse um pouco sobre isso. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, senhor Gustavo, que na questão dos fundos, né, eu tive a oportunidade de ser convidada pelo governo do estado para debater um pouco sobre a proposta dos fundos que estão sendo criados no PLC 046. Na época, antes de eu ter essa conversa, eu estava convencida que o governo criava um fundo de capitalização, que ele colocava em extinção o fundo financeiro e criava uma previdência de capitalização, juntamente com ela um sistema também de previdência complementar. Mas fui esclarecida nessa reunião com o governo do estado de que o governo do estado não apresenta um sistema de capitalização, que na verdade ele extingue o fundo financeiro e cria um fundo financeiro que é o Fundo Solidário, com a contribuição de trabalhadores da ativa e aposentados e a própria contribuição do estado. Também ele cria o fundo de aposentadoria complementar, que já existe, mas permanece a complementação de aposentadoria, e cria a novidade que é um fundo de ativos. E o meu questionamento
é que o governo afirma que não cria sistema de previdência capitalizada, mas o tempo todo o governo insiste no seu projeto em trabalhar com o conceito de déficit da Previdência. E nós sabemos muito bem que, historicamente, a Previdência ela foi sempre constituída como despesa de pessoal, onde trabalhadores da ativa contribuem para bancar trabalhadores aposentados e pensionistas. Portanto, os entes federados, eles convivem com a insuficiência financeira que é bancada pelo ente federado, ou município ou estado. Esse é o sistema que nós temos, sistema de fundo financeiro ou de fundo solidário. Só que o governo trabalha o tempo todo com o conceito de déficit e coloca como objetivo, na criação do fundo financeiro e também do fundo previdenciário, o objetivo que é promover o equilíbrio atuarial, inclusive nesse fundo de ativos, que existe apenas, segundo o que me foi explicado, para receber depósitos, créditos, e por que então ele teria compromisso com equilíbrio atuarial? E uma outra indagação que eu apresento é que, se o governo está criando o fundo financeiro, como apresenta no projeto, com a natureza de ser um fundo solidário, por que então que no anexo onde o governo enviou o cálculo atuarial do fundo financeiro, ele coloca o fundo financeiro em extinção e onde as novas contribuições deixam de abastecer esse fundo financeiro? Portanto, o déficit do Estado, que nos primeiros anos ele diminui esse conceito de déficit, mas logo depois ele volta a aparecer com força em função do que? As novas contribuições deixam de abastecer o fundo financeiro. Então, eu creio que, se essa proposta continuar, de ser mesmo um fundo solidário, um fundo de previdência, cuja natureza é complementação de aposentadoria, e também criação de um fundo de ativos, que nós deveríamos retirar desse projeto de lei os conceitos de déficit da Previdência e também o conceito de equilíbrio atuarial, porque isso são conceitos que estão relacionados à previdência de capitalização e não previdência onde o fundo é solidário. Então, essas são as considerações que eu faço inicialmente, e muito num tom de perguntar, de questionar, apontar as contradições e os problemas que nós teremos caso essa reforma seja aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Então, essas são as minhas considerações iniciais, agradecendo a atenção dos senhores e das senhoras e convidando o deputado Celindo Sintracel, que é presidente desta comissão e autor do requerimento que nós dois assinamos, propondo a realização dessa audiência pública. Obrigada. Deputado Celinho. Boa tarde, deputada Marília Campos, a quem eu quero agradecer por estar presidindo esta audiência pública. Quero cumprimentar com boa tarde os demais deputadas e deputadas presentes também nessa audiência pública, de forma presencial ou de forma remota. Quero também cumprimentar
Um boa tarde a todos e a todos que estão nos assistindo hoje pela TV Assembleia. E também uma boa tarde especial para todos os servidores e servidoras públicas do nosso estado de Minas Gerais. Antes de entrar, Marília, no tema de hoje, eu quero aqui manifestar o meu apoio à greve dos trabalhadores do Correio. Mesmo com a pandemia, a empresa teve um aumento de seus lucros e quer agora suspender o acordo coletivo de trabalho, retirando os direitos dos trabalhadores e acabando com o reajuste de salário de todos os servidores, todos os trabalhadores do Correio. Por isso, os trabalhadores iniciaram uma greve em defesa dos empregos, dos salários, de seus direitos, e esta comissão, com a Comissão do Trabalho, eu quero aqui requerer, em nome de todo o Parlamento Mineiro, a direção da empresa dos Correios, que abra as negociações com o sindicato da categoria e que atenda às demandas dos trabalhadores e coloque o fim nessa paralisação. Eu quero começar aqui, Marília, reafirmando o meu compromisso com os servidores públicos. Vamos lutar até o final para evitar a aprovação desta proposta de reforma previdenciária da forma que foi enviada para a Assembleia Legislativa. No dia 19 de junho, o governador enviou para a Assembleia o PLC 46 e a PEC 55, como você bem já disse no seu pronunciamento, onde propõe mudanças prejudiciais a todos os servidores. E gostaria o governo de aprová-los antes do início do recesso parlamentar. Mas desde o primeiro instante, eu, como deputado, como representante também de trabalhador e trabalhadora, afirmei que os projetos exigem muito, mas muito debate, amplos e abertos com toda a sociedade. E tanto a razão de nós estarmos fazendo, ainda nesse mês de agosto, a nossa segunda audiência pública nessa comissão. Mas todos nós sabemos que a pandemia impede a participação dos servidores, que são as pessoas mais interessadas nesse debate. O Bloco Democracia e Luta, do qual eu participo, você também, Marília, como também a deputada Beatriz Cerqueira, como o deputado Betão, como outros deputados, conseguiu que a Comissão de Constituição e Justiça retirasse temas de reforma administrativa desse projeto. Mas, mesmo assim, o substitutivo ainda ataca direitos de todos os servidores. Por isso, eu quero afirmar mais uma vez que sou contra essa aprovação da reforma como ela está. E também a sua manifestação, como tem sido a manifestação de todos os nossos deputados do Bloco. É bom lembrar que a nossa luta não foi em vão, né? Garantimos o fatiamento do projeto, realizamos um seminário virtual e o movimento sindical apresentou suas posições, ainda que com grande sacrifício, mas também muita dificuldade. Nos 43 dias que o PLC está na Comissão de Trabalho, de Previdência e Assistência Social, mantém um diálogo com entidades, de servidores, e quero continuar cumprindo o meu compromisso feito. Estamos usando o prazo regimental para garantir o debate, e as duas audiências que realizamos estão a serviço da mobilização de todos os servidores públicos do Estado. A gente tem que deixar isso muito claro e reafirmando a toda oportunidade que a gente fala no Parlamento Mineiro. A audiência pública, presidenta Marília, de hoje é só mais uma etapa desta caminhada. Estamos realizando juntos na resistência para impedir prejuízos para os servidores durante toda essa pandemia. A Previdência Estadual tem arrecadado direta, com contribuições dos servidores e patronal, para garantir a aposentadoria e proteção
da família dos servidores em caso de morte. Direitos vêm depois de contribuições e toda a vida de muito, mas de muito trabalho. O nosso Estado vive um desequilíbrio fiscal e há mais de 2 décadas as causas são a crise econômica, a permanente e opções equivocadas de diferentes governos e a irresponsabilidade de gestões administrativas do passado. Independente das opiniões sobre o regime próprio da Previdência, é preciso aprender com os erros do passado, mas também não prejudicando os servidores e as servidoras. A última grande reforma da Previdência foi feita ainda no governo de Itamar Franco. Porém, antes de uma maturação efetiva da Previdência Estadual, em 2013, o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais, o FUNPENG, foi extinto. O fundo tinha nada mais, nada menos do que 3 bilhões e 200 bilhões de reais em caixa. E em seu lugar foi criado um fundo financeiro de previdência, chamado então Fundo FUNFIP. E o Tesouro do Estado assumiu todas as responsabilidades previdenciárias do Estado. Ou seja, por um problema emergencial, o Estado pegou os mais de 3 bilhões e criou um rombo atual e o alimenta desde então. Mas eu estava na Assembleia em 2013 e eu, enquanto deputado, votei contra essa retirada desses recursos. Como vimos, o déficit previdenciário existe em razão de um histórico de décadas de má gestão previdenciária. E agora o governo quer aumentar a carga tributária dos servidores para corrigir erros comprometidos do passado. E assim, eu não posso concordar, secretário, porque os servidores não podem pagar conta. Ou seja, o governo pegou os servidores como bode expiatório e isso não é justo e não vai resolver o problema da crise financeira do nosso Estado de Minas Gerais. Isso tem sido falado em todos os momentos. É esperar que fazer uma reforma da forma proposta é voltar o problema com outra proposta de reforma daqui mais um período. Como foi quando tiraram o dinheiro do FUNPENG e com o argumento que estaria resolvendo o problema da crise do Estado. O governo afirma que os objetivos da atual reforma são equilíbrio das contas públicas, a diminuição do déficit previdenciário, o pagamento em dia dos servidores, a viabilização para o investimento e a sustentabilidade do sistema da Previdência. Mas as medidas que estão sendo propostas não garantem a realização de nenhum desses objetivos, isso em todas as leituras, em todos os estudos e em todos os momentos que a gente conseguiu ouvir os especialistas, pessoas dedicadas e que conhecem muito a realidade do nosso Estado. A única meta atingível é a adequação da alíquota previdenciária às regras impostas pela legislação federal e a abertura do caminho para o regime de recuperação fiscal. E isso também nós somos contra, porque o regime que é comprovadamente danoso para Minas Gerais, como também já foi provado que esse regime de recuperação fiscal foi extremamente danoso para outros estados. As alterações propostas, deputada Marília, servem para reduzir ainda mais a remuneração dos servidores públicos e promover um arroxo salarial dos servidores públicos. E isso não resolverá, de fato, os problemas do déficit do Estado e, dessa forma, nós temos que colocar o nosso posicionamento contrário. Ao contrário do que está dizendo o governo, as remunerações do serviço público não são exorbitantes. E a gente sabe disso diante dos números que foram disponibilizados para todos nós na Assembleia e chegamos a constatar que 84% dos 473 mil servidores da ativa, inativos e pensionistas do Estado, ganham até R$ 6.100.
Isso deixa claro que, com as mudanças propostas, o governo vai prejudicar os mais necessitados. E a proposta da reforma, ela traz isso. Ela quer cobrar uma contribuição extraordinária a ser paga em acordo com a conveniência do governante de plantão. Ele quer cobrar uma contribuição dos aposentados e pensionistas, mesmo que recebam abaixo do teto do regime geral. Isso depois deles contribuíram a vida inteira, a vida toda, e não conseguirem mais trabalhar e necessitarem de apoio. E muitas das vezes todos esses servidores inativos estão recebendo os seus benefícios previdenciários para tratar da sua saúde e que, de certa forma, foi debilitada durante a sua jornada de trabalho, o seu tempo de exercício para o Estado. O governo quer cobrar uma contribuição de quem ganha entre um salário mínimo e R$ 6.100, ou seja, pretende colocar os mais pobres para pagar as contas, enquanto o grande capital financeiro é repleto de benécias e de desonerações. E a gente está assistindo todas essas propostas acontecerem no Brasil. Isso a gente não pode concordar. Por isso, eu tenho dito, estou dizendo hoje novamente nessa audiência pública, estamos abertos ao diálogo, precisamos continuar dialogando, e uso das suas palavras, deputada Marília, que não é momento de se deixar um projeto dessa natureza para ser tratado na Assembleia Legislativa nesse momento de pandemia. Há de suspender essa tramitação e permitir que todos os servidores públicos, que todas as servidoras públicas pudessem estar presentes no debate, na discussão, de forma presencial. E também por todas as razões colocadas por você em suas considerações. Então, deixo aqui o meu registro, as minhas considerações, pedindo ao governo de Minas, pedindo ao secretário Gustavo, para que possa, de certa forma, reavaliar e tirar de tramitação, e a gente não trazer esse ônus tão pesado para as costas de quem faz a política pública no Estado. Quem garante a saúde, quem garante a educação, quem garante a infraestrutura, o meio ambiente, todas as políticas públicas de Minas Gerais. Os trabalhadores, os servidores públicos, as trabalhadoras, as servidoras públicas não podem pagar essa conta. Por isso, uso aqui das minhas palavras para poder deixar mais uma vez esse registro, e quero aqui também ficar muito atento nessa participação dessa audiência, mesmo de forma remota, para ouvir todos os palestrantes, todas as apresentações, e que a gente possa ter aí um desfecho positivo no sentido da gente concluir pela suspensão da tramitação tanto da PEC 55 quanto do PLC 46. Muito obrigado a todos, e deixo aí o meu grande abraço aos deputados e deputadas presentes e dizer que em breve vamos torcer para que essa pandemia possa acabar, uma vacina possa ser encontrada e disponibilizada para toda a nossa sociedade, para que a gente volte à normalidade os nossos trabalhos na casa. Muito obrigado, Marília Campos. Obrigada, deputado Celinho. Antes de passar a palavra para a deputada Beatriz Cerqueira, só anunciar aqui as contribuições, perguntas, questionamentos das pessoas que participam de forma remota. E, na medida do possível, os convidados e convidadas responderem às perguntas. Senhora Viviane, de Belo Horizonte, por que os deputados não exigem os cálculos atuariais para as alíquotas das propostas da reforma da Previdência apresentada pelo governo Romeu Zema? O IPSENG, da Marília Maia Coutinho Presner, Belo Horizonte. O IPSENG é do servidor público. Eu pergunto, e a dívida que o Estado tem com o IPSENG, hoje em torno de 20 bilhões, como fica? O patrimônio que pertence aos servidores, como fica? Da senhora Luciana, Três Pontas. Boa tarde, presidenta Marília Campos, demais deputados. Por mais essa audiência pública, como já disse anteriormente, nós, servidores, beneficiários do IPSENG, exigimos que seja feita uma auditoria nas contas do IPSENG. O que não dá mais é ter que ouvir a palavra déficit. O Marco, de Belo Horizonte, é o Marco do Científico? Não?
Prezados senhores, para os servidores que ingressaram após 31/12/2003, o texto atual da reforma previdenciária suprime o direito de cálculo ao benefício pela média dos 80% das maiores contribuições. Uma vez que esses servidores já não têm direito à integralidade e à paridade, é justo submetê-los à regra do cálculo da média de 100%, lembrando que toda a reforma previdenciária preservou a forma de engolir, de cálculo, deve ser, né? E a última, Rogério Tufi, de Belo Horizonte, quer suprimir o direito de cálculo do benefício pela média dos 80% das maiores contribuições. Ora, se esses servidores já não têm direito à integralidade e à paridade, é justo submetê-los à regra de cálculo da média de 100%? Só não falamos aqui do problema das pensões, né, gente? Das pensões, nós poderemos ter uma situação onde um pensionista pode ganhar menos do que um salário mínimo, né? Se for o cálculo da forma como está no projeto de lei. Pela ordem, deputada. Pois não, deputado? Qual que é o nome da pessoa que fez a primeira pergunta sobre os cálculos atuariais? É a Viviane. Então, eu queria dizer para a Viviane que na Comissão de Administração Pública, assinada juntamente comigo pela deputada Beatriz Cerqueira e também pelo deputado Sargento Rodrigues, nós enviamos ao Estado um requerimento pedindo esses cálculos atuariais, já que os cálculos que foram apresentados no PLC são cálculos que não trazem nenhum tipo de clareza em relação a isso. Como eu disse para os secretários Otto Levi e Igor Eto, mas parecem ali números que são torturados para dizerem aquilo que o governo do Estado quer que eles digam. Então, naquela ocasião, eles solicitaram a especificação do que nós queríamos e essa especificação foi feita. Nós estamos aguardando, por parte do governo do Estado, a resposta a esse requerimento. Obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Terá 5 minutos para fazer a sua intervenção. Logo depois, ouviríamos o secretário de Fazenda, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa. Presidenta, boa tarde a todos os convidados, boa tarde ao meu colega de Comissão de Educação, professor Cleiton, presidente da comissão, deputado Celinho, de Citrocel, também meu colega de Comissão de Educação, que nos acompanha remotamente, deputado Betão. Presidenta, as minhas considerações serão rápidas. Quanto mais nós conversamos, mais ficam explicitadas as contradições e a ausência de fundamentação para o governo levar adiante essa reforma. A síntese que Vossa Excelência fez para o debate de hoje já traz esses elementos. Nós temos discutido esse assunto desde que ele chegou à casa. Continuo com o mesmo posicionamento contra a reforma da Previdência e acredito que o governo continua se aproveitando da situação de pandemia para votar uma reforma que mexe estruturalmente com a vida das pessoas, com as galerias vazias, com a Casa do Povo fechada, porque, por óbvio, numa pandemia não haverá aglomeração. Então, há um oportunismo do governo do Estado em insistir na tramitação e na votação dessa reforma durante a pandemia. Quero parabenizar a Comissão de Trabalho, porque, diferente das duas comissões anteriores, houve um debate, houve um diálogo institucional com as entidades representativas do funcionalismo. Isso continua sendo importante, porque esse diálogo, primeiro, a escuta, né? Não existe parlamento nem política sem diálogo e sem escuta. Segundo, foi o único lugar que as entidades foram ouvidas, das comissões. Só nessa comissão
aconteceu a escuta das entidades enquanto trabalho de comissão. Nós insistimos muito para que as comissões anteriores não fizessem algo tão apressado e pudessem realizar os debates necessários. Então, quero parabenizar a Comissão de Trabalho por esse compromisso firmado junto às entidades sindicais, e esse tempo foi fundamental para que as categorias compreendessem melhor o conteúdo da reforma, que está dividida entre PEC e projeto de lei complementar. Então, eu quero, na verdade, parabenizar o esforço e o compromisso da Comissão de Trabalho com os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e reafirmar o meu compromisso de continuar trabalhando contra essa reforma da Previdência, por todo o conteúdo que nós já conversamos. Me permita, presidenta, para finalizar a minha intervenção, antes de ouvir os convidados, eu sou portadora de uma... em tempos de tantas dificuldades, de tantas notícias ruins, eu sou portadora de algo bom. Eu quero entregar às mãos de Vossa Excelência, assim como às mãos do deputado professor Cleiton, material que é direto do agricultor. A cooperativa camponesa envolve mais de 500 agricultores familiares organizados na produção de alimento de qualidade em assentamentos e acampamentos do sul de Minas, uma região que é referência em cafés especiais. Nossos cafezais são cultivados em equilíbrio com o meio ambiente e na busca de uma vida digna. Aqui, todos que na terra trabalham e por ela lutam. Produzimos um café tradicional, saboroso e justo. Eu estou falando do café Guaí, direto do agricultor para o povo. É o café do acampamento Quilombo Grande, da região da antiga e falida usina de Ariadnópolis, de homens e mulheres que trabalham no campo e produzem um dos melhores cafés que eu já tomei. Então, queria entregar, Vossa Excelência, como um gesto de gentileza dos trabalhadores e trabalhadoras, queria entregar também ao deputado professor Cleiton o mesmo café. É um dos melhores que eu já tomei, tem um selinho aqui, ó, do MST no final, ele é muito bonito, mas esse café ele é maravilhoso, e é produzido lá, professor. Eu estive lá. Tem 5 anos que eu acompanho o trabalho daqueles homens, daquelas mulheres no campo. Não são alguns com mãos calejadas, são todos com as mãos calejadas e com a alma calejada de tanta violência que sofre, mas permanecem produzindo. Então, eu quero entregar às mãos de Vossa Excelência esse café maravilhoso, que é conhecido internacionalmente e que deve ser motivo de orgulho para todos nós, mineiros e mineiras, porque tudo de bom produzido pelo nosso povo tem que ser valorizado. Então, entrego às mãos de Vossa Excelência também, gentileza dos trabalhadores do sul de Minas, porque eu acho que o mundo está tão desumano que gestos de gentileza e de humanidade também são importantes. Então, desfrutem da maravilha que é o café produzido pelos trabalhadores lá do Quilombo, do acampamento Quilombo Grande, e dos assentamentos. Lá tem vários assentamentos, vários acampamentos. É muita gente. Quando a gente produz coletivamente, a terra árida se torna fértil. E é isso que o movimento faz coletivamente. Então, deixo essa gentileza aos nossos colegas parlamentares. Me perdoem, todos que estão aqui deveriam receber um café, mas eu não tive condições. Mas prometo que, em breve, trago para os nossos trabalhadores aqui da Assembleia, para os nossos convidados que está aqui também. Enfim, vamos conhecer o café produzido pela nossa gente, que é um dos melhores cafés do mundo. Obrigada. Deputada Beatriz, muito obrigada pelo presente. Não só conhecer, mas vou beber esse café, talvez agora de uma forma mais assídua, porque, como eu sei que a senhora toma diariamente esse café e tem muita energia, eu quero me inspirar, né, no seu exemplo, tomando esse café para adquirir tanta energia como a senhora tem e tem demonstrado aqui na Assembleia. Leva o nosso abraço, o nosso apoio aos trabalhadores rurais do MST. Obrigada. Bom, nós vamos anunciar a presença do deputado estadual Arlen Santiago, também do deputado Virgílio Guimarães, que se encontram de forma remota. E antes de passar para o secretário de Fazenda, colocar alguns questionamentos. Do senhor Vavá de Uberlândia, boa tarde. O
O servidor mineiro quer saber quando será executada a auditoria nas contas do IPSENG, do senhor ou da senhora Astraf, de Belo Horizonte. Astraf é a associação, né? Da Associação Astraf. Como garantir que a reforma da Previdência não se acarrete em prejuízo à própria Previdência, como no episódio da extinção do FUNPENG, Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, ocorrida no ano de 2013, que incorreu na apropriação das reservas do Fundo Previdenciário dos Servidores em valores em torno de 3,5 bilhões pelo Poder Executivo. Do senhor Hudson, de Belo Horizonte, porque o Zema está querendo alíquotas piores que o governo federal. A do Zema é progressiva, mas não nos atende, pois as maiores alíquotas será de servidores que ganham tão pouco e que foi votado nessa casa este ano o não reajuste dos servidores da educação. É justo a nossa categoria ser tão prejudicada assim? Daqui a alguns anos estaremos recebendo um salário mínimo com tanta retirada de direitos. A Viviane, de Belo Horizonte, não serão essas alíquotas um confisco salarial? Inclusive, a tese, doutor, a tese lá da Bahia é de que é um confisco salarial por não ser antecedida de reajuste. E eu me lembro que quando eu fiz isso, quando eu era prefeita, em Contagem, aumento de alíquota, eu dei um reajuste antes. Lembrar, né? Da senhora Marília Maia Coutinho, outro ponto muito importante, deputada presidente Marília, é que os servidores estão há mais de 10 anos sem reajuste. Falam que os servidores ganham muito, tem muitas regalias, etc. Mentira, não é verdade. Mentira, não é verdade. A média de salário hoje é em torno de um salário mínimo de R$ 2.500. Como vão pagar esses valores de alíquotas? Isso é uma vergonha. Bom, com a palavra, então, o senhor secretário, o senhor Gustavo de Oliveira, secretário de Fazenda, que participa com a gente de forma remota, terá 10 minutos para fazer as suas considerações. Com a palavra, secretário Gustavo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora deputada Marília Campos, presidente, senhor deputado Celinho do Citrocel, presidente. Boa tarde a todos os outros deputados, aos especialistas presentes. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de poder falar, né, um pouco sobre as questões aí apresentadas, né, trazer para a discussão alguns pontos que foram colocados e colocar o Estado à disposição. Obviamente, a gente entende as colocações, é legítimo, acho que o debate é assim mesmo. Pontos de vista são para ser colocados, né? Enfim, a ideia hoje é apresentar um pouco do que a gente quer e ficar à disposição com relação ao debate, né? Aos questionamentos que surgirem. Eu fiz uma breve apresentação, é bastante rápida, né? A gente primeiro coloca a questão que é determinada pelo Congresso Nacional, em que há uma necessidade de, quando se alterar a alíquota, né, a contribuição do servidor para seu regime próprio de previdência, essa alíquota ela não pode ser menor do que a alíquota estabelecida na emenda constitucional número 103, no valor de 14%, no percentual de 14%. Né? Esses 14% pode gerar uma alternativa, que é a possibilidade de criar alíquotas progressivas, desde que a média de contribuição, né, seja igual ou maior do que 14%. Ou seja, eu posso ter um servidor que pague menos de 14%, um servidor que pague mais de 14%, desde que a média da contribuição dê, no mínimo, 14%. Bom, só um segundo. O próximo slide. Desculpa, eu estou tentando aqui passar o próximo slide. Bom, esse processo de mudança de alíquota já ocorreu, né, dos 27 estados, 22 estados já fizeram alteração das suas alíquotas, né?
o Estado de Minas Gerais e o Estado do Rio Grande do Norte estão apresentando essa proposta nas respectivas assembleias legislativas, e os estados do Amapá, Roraima e Tocantins ainda não apresentaram. Nos outros, todos os estados já foram aprovados. 3 estados fizeram alíquotas progressivas e outros estados fizeram alíquota de 14% para todos os servidores. Lembrando que desses 22 estados, 15 estados fizeram, além de alteração na alíquota de contribuição, fizeram alterações no prazo de tempo de contribuição, idade de aposentadoria, mudança na pensão, enfim, fizeram as mudanças previstas na emenda constitucional 103. No próximo slide, por favor. No próximo slide, a gente fez a simulação de se implantar uma alíquota de 14% para todos os servidores. A linha vermelha contínua seria o efeito puro e simples da contribuição de 14%. Bom, essa contribuição, toda contribuição previdenciária pública, ela tem como consequência uma redução da base de cálculo do imposto de renda. Bom, isso traz para a gente uma questão, Existem servidores que ganham menos e não pagam imposto de renda. Então, se fizermos esta dedução da alíquota de imposto de renda, da alíquota de contribuição previdenciária, da base do imposto de renda, a gente mostra, através da linha pontilhada vermelha, que os salários maiores terão uma redução maior de alíquota, ou seja, para quem ganha mais, a alíquota de 14% igual, ela traz mais vantagem para os maiores salários, pois ali está a maior base de dedução para o imposto de renda. Bom, é importante a gente colocar isso porque isso nos remete a um processo, O governador entendeu que, então, o mais adequado seríamos partir para uma alíquota progressiva. Bom, no próximo slide, por favor. Não, voltou. Por favor. Está voltando. Próximo slide. Isso. A questão da alíquota progressiva. Infelizmente, a gente fez uma animação, mas é que o sistema de apresentação ele não permite o PowerPoint, então tivemos que fazer, eu vou tentar aqui colocar de uma forma para que todos entendam. Aqui a gente fez um estudo da alíquota progressiva da União. A União fez, e aí eu vou pedir para os senhores se aterem ao gráfico, a parte figura amarela mais clara, que corresponde à União, ele separou em 8 faixas salariais, que variam de 7,5% a alíquota de contribuição previdenciária a 22%. Então, começando aqui, desde a primeira até a 8ª, variando de 7,5% a 22,5%. No caso dos servidores da União, a média salarial ela é superior. Então, 86% dos servidores da União estão nas faixas 4, entre as faixas 4 e 6. Essas aqui, que eu estou tentando mostrar, não sei, infelizmente eu não sei se vocês estão vendo, mas está entre a faixa 4 e a faixa 6. Isso quer dizer que ele concentra, e as alíquotas de contribuição nessas duas faixas é entre 14% e 16,5%. Então, isso faz com que um grande grupo contribua com uma alíquota entre 14% e 16,5%. Ajuda na média mínima de 14%. Bom, e qual é o gráfico de Minas Gerais? É essa cor laranja mais escura, e a gente vê que a concentração de faixas salariais ela é inferior à da União. Então, nós temos aqui uma concentração entre a 2ª faixa de salário e a 4ª faixa de salário, com alíquotas entre 9% e 14%. O que isso quer dizer? Eu concentro a minha contribuição previdenciária entre 9% e 14%. Isso faz com que, se eu seguisse a mesma regra da União, eu não conseguiria atingir os 14%. E sim, como está colocado aqui no item, 12,1%, ou seja, eu teria
que majorar essas alíquotas. Então, esse é o motivo de não se aplicar a mesma metodologia, a mesma faixa de alíquota previdenciária adotada pela União. Foi a proposta que a gente identificou. Por favor, no próximo slide a gente vai colocá-la, né? A gente fez uma proposta de iniciar com alíquota progressiva de 13% para uma primeira faixa. Nós dividimos em 4 faixas salariais. A primeira faixa, de 0 a 2 mil reais, é uma alíquota de 13%. De R$ 2.001 a R$ 6.000, alíquota de 14%. De R$ 6.001 a R$ 16.000, alíquota de 16%. E acima de R$ 16.000, uma alíquota de 19%. Bom, e aqui ao lado há o que a gente chama de alíquota máxima efetiva, né? Que eu vou mostrar no próximo slide, vou mostrar o que é isso, mas que não necessariamente a alíquota efetiva corresponde à alíquota progressiva nominal. Nós vamos explicar o que é isso. E é o conceito de quem ganha menos, pagaria menos, e quem ganha mais, pagaria mais. Nessa proposta, 83,3% dos servidores ativos irão ter uma alíquota efetiva menor que 14%. Então, é importante essa informação. A gente trouxe que se fizéssemos uma alíquota de 14% para todos, né, teríamos essa discrepância. No próximo slide, por favor, nós temos, então, a tabela progressiva, e aqui a gente traz o que é o conceito da alíquota efetiva. Primeiro exemplo, uma faixa de salário de R$ 2.000. O servidor, né, a servidora, recebe um salário de R$ 2.000 de base contributiva para o regime próprio. Ele terá uma alíquota de 13%, ou seja, uma contribuição de R$ 260. Neste caso, ele está na primeira faixa, que é de 0 a R$ 2.000. Então, a alíquota efetiva dele, do servidor, é de 13%. Bom, e aí pegamos um segundo exemplo, que aí fica mais claro o conceito de alíquota efetiva. Um servidor que tem um salário de R$ 12.000 de base contributiva para o regime próprio de previdência. A primeira faixa de R$ 2.000, ele vai pagar os 260. A segunda faixa, que é entre R$ 2.000 e R$ 6.000, que é uma diferença de R$ 4.000, ele vai pagar 14%. E a terceira faixa, que é de R$ 6.000 até R$ 16.000, no caso dele, ele recebe R$ 12.000, então R$ 6.000 a R$ 12.000 é mais R$ 6.000, ele paga 16%. O total de contribuição dele é de R$ 1.780, e uma alíquota efetiva, então, de 14,8%. Esse, então, é para colocar como é a alíquota progressiva. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu tentei, infelizmente, seria através de uma animação, ficaria mais fácil. Eu estou resgatando aquele gráfico de 14%, o efeito dele, né, com a dedução da base do imposto de renda da pessoa física. E a linha azul, a contínua, é a proposta de alíquota progressiva, começando com 13%, indo até os 19%. E a linha pontilhada é o efeito desta alíquota progressiva, né, em função com a base dedutiva do imposto de renda. Então, os senhores podem ver que aí sim, esses servidores que têm um salário maior irão pagar mais, e com isso faz com que você consiga reduzir a base de mais de 83% dos servidores ativos vão pagar menos de 14%. No próximo slide, por favor, nós vamos falar rapidamente sobre o MGPrev. Pode, por favor, próximo. Bom, hoje, como os senhores conhecem, hoje o Estado de Minas tem o IPSENG, que trata da saúde do servidor público, e temos a outra parte do IPSENG, que trata da pensão do servidor público. Bom, a proposta é criar uma autarquia em que você vai buscar centralizar todas as aposentadorias e pensões do Estado, né, todo aquilo do Poder Executivo, que estão hoje descentralizadas, centralizar a aposentadoria e pensão, que é mandatório, né? Há uma necessidade de se fazer a unificação, centralização dos benefícios previdenciários. Isso está previsto na emenda 103, na Lei 9717, enfim, isso nesse item que dispõe sobre organização e funcionamento. Na nossa avaliação do governo,
a criação da MGPrev vai trazer uma melhoria de gestão dos benefícios previdenciários, dando mais segurança aos servidores, né? Você começa a centralizar o serviço previdenciário, tem como consequência maior celeridade nas concessões de benefícios. Para os senhores terem uma ideia, nós temos hoje 10 mil processos de benefícios previdenciários que ainda não foram concedidos. O servidor fica no conceito aqui me fugiu o nome, o conceito quando o servidor ele pode se aposentar, o processo e não... Como? Desculpa, eu pedi ajuda aqui, afastamento preliminar. Nós temos hoje 10 mil processos, quer dizer, isso traz uma certa insegurança. Esses 10 mil processos de aposentadoria que não foram concedidos estão acontecendo, mas tem um processo de mais de 5 anos que está acontecendo. A pessoa fica para afastamento preliminar e não é concedido benefício. Eu estou dando um exemplo. Então, a gente entende que isso pode, isso trará benefício ao servidor. Ele sai dessa insegurança, uma vez que ele está afastado preliminarmente, mas o processo não foi finalizado. A gente entende também, né, o governo entende que isso vai aprimorar a qualidade no atendimento ao servidor público, ao beneficiário, ao pensionista. Próximo slide, por favor. A gente acha, o governo entende que isso dará mais transparência, foi cobrado aí auditoria nas contas do IPSENG. A gente entende que dará mais transparência. Você saberá, naquela conta ela trata da administração previdenciária, numa outra conta do IPSENG, que tratará da saúde. Aquelas contas se refletem aquilo que é tratado no sistema de saúde do servidor. Então, isso, a gente entende que isso traz mais transparência, mais rigor nas contas, né? Mais governança, garantindo, né, a governança que garante a representatividade de servidores de todos os poderes, ativos, aposentados e pensionistas, né? Regras de compliance, de garantia que aquela regra é feita de acordo com o que a lei assim determina. Buscar dar sustentabilidade para o regime próprio, né? Dar ainda, sob a ótica de gestão, uma melhor gestão da saúde do servidor público de Minas Gerais. Então, a nossa avaliação, a avaliação do governo, é que essa criação da MGPrev, ela tem ganhos para todos. Primeiro, não há aumento de custo, uma vez que a migração de estrutura, haverá migração de estrutura, não, assim, o governo se comprometeu de não haver aumento de despesa com relação a essa criação. O que se entende, e isso não é uma inovação do Estado de Minas Gerais, todos os estados, à exceção de Minas Gerais, têm a sua estrutura de administração da Previdência segregado da saúde, todos os estados. Minas Gerais é o único estado que não tem essa situação. Então, não estamos inovando, entendemos que é um caminho e que não vai prejudicar, pelo contrário, vai trazer mais transparência, vai trazer mais governança dos servidores participando da gestão, né? E lembrando, quando você tem duas situações numa gestão, uma, no caso, e aí, colocando sempre que essas questões todas, né, que eu coloquei, não é culpa do servidor do IPSENG, pelo contrário, o servidor do IPSENG vem trabalhando muito para que isso aconteça, mitigue todos os riscos, mas é a questão de dar uma definição organizacional focada naquilo que é o objetivo principal: conceder aposentadorias e pensões, manter as aposentadorias e pensões. Esse é o objetivo maior do MGPrev. Próximo, por favor. Está terminando. Ainda questões de indicadores de gestão previdenciária, né? O Estado de Minas, infelizmente, ele não consegue esses indicadores. O certificado de regularidade previdenciária, ele é concedido por liminar judicial desde 2003. Um certificado de progestão que indica boas práticas de gestão, o Estado não tem. E ainda, um indicador definido pelo antigo Ministério da Previdência, hoje Secretaria de Previdência Social, o que a gente colocar que é o ranking das gestões previdenciárias. O Estado de Minas Gerais está na pior situação, ou seja, há indicativos que a forma como está hoje não é a forma que conseguirá levar a atender ao desafio da Previdência. Próximo, por favor. Com relação aos fundos, a questão foi colocada já pela deputada Marília,
está sendo proposta a criação do fundo financeiro. Ele não é capitalizado, deixar isso muito claro. Esse fundo financeiro ele vai receber contribuições dos servidores civis, de todos os poderes, vai receber contribuição previdenciária patronal, aportes do Tesouro para fazer frente aos pagamentos de aposentadoria e pensão. Então, esse é o primeiro fundo que está sendo criado, Fundo Financeiro de Previdência. Mais uma vez, reforçando que ele não é um fundo capitalizado, é um fundo financeiro, né, de responsabilidade mútua, ok? Desculpa, responsabilidade mútua não. Fundo mútuo financeiro. Próximo, por favor. Bom, e a outra proposta é a criação do fundo que se chama FEPRENG. Esse fundo está previsto no artigo lá 249 da Constituição Federal, que é a possibilidade de um ente público criar um fundo para que ele consiga fazer frente aos déficits, às deficiências financeiras que o sistema previdenciário tem. Então, é permitido criar este fundo, onde todos os recursos ali alocados, no caso, a exceção, lembrar que ele é a mais do que as contribuições patronais dos servidores e os aportes. Ele é a mais do que isso, tá? Então, esse fundo, com a possibilidade de receber ativos recebíveis, ele somente poderá ser utilizado para pagamento de aposentado e pensionista. Também não é um fundo capitalizado. A gente só está emulando o que está no artigo 249 da Constituição Federal. E qual é o objetivo dele? A possibilidade de se alocar ativos, por exemplo, estatais do Estado, né, nióbio, enfim, ativos para que, dentro do fundo, ele tenha capacidade de monetizar esse recurso e fazer frente às obrigações previdenciárias. Ele não terá outro objetivo. Ele está, por lei, garantido que ele não terá outro objetivo que não seja o pagamento de aposentadoria e pensão. Próximo, por favor. Bom, eu peço desculpa se eu ultrapassei os 10 minutos, mas, enfim, eu tentei aqui passar um pouco do que é a proposta, focado, obviamente, na questão do fundo e da alíquota progressiva. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição. Obrigada, secretário. Nós convidamos agora o senhor Nazário Nicolau, que está aqui junto com a gente, para fazer as suas considerações. 10 minutos, senhor Nazário. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite da comissão e cumprimentar os nossos deputados aqui presentes, deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Cerqueira, o nosso deputado Celinho, presidente da comissão, e que eu cumprimento todos os deputados na pessoa dele, e a nossa deputada Marília Campos, que coordena a nossa mesa aqui, ao qual eu cumprimento as demais deputadas. Senhoras e senhores, boa tarde. É muito importante esse tipo de condução e diálogo aberto pelo grupo de deputados que propôs essa audiência pública, para que as pessoas tenham mais conhecimento e debate com maior qualidade da Previdência. A ideia de Previdência não pode ser simplesmente apresentada por uma das partes interessadas para que, de fato, ela tenha o intuito e o objetivo de viabilizar que as pessoas se aposentem ou que garantam a perspectiva futura de suas famílias por meio de uma pensão. E hoje nós viemos aqui para discutir especificamente a parte de tributação e de fundos previdenciários. Não obstante isso, eu não posso deixar de registrar os demais problemas que existem hoje na reforma da Previdência, muito rapidamente, ao qual vários deles, na nossa concepção, há vícios de legalidade, dentre os quais revogação de normas de transição de aposentadoria, ou seja, pactos anteriormente já vertidos e atribuídos entre Estados e servidor, pensão por morte, que está sendo alterada drasticamente, a própria aposentadoria dos demais cidadãos, servidores, que está sendo amplamente alterada com prejuízos demasiados, com aumento de carga tributária, e esse é o nosso tema atual. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma pequena introdução do problema previdenciário do Estado, até já iniciado pela nossa deputada Marília, sobre o tema, que é a gestão histórica do Estado de Minas Gerais em relação à Previdência.
O primeiro deles, não é nem culpa de gestão propriamente dita, é o próprio elemento da aposentadoria dos servidores, que ele não era vinculado à contraprestação financeira ou fundo previdenciário. Ele era visto como um benefício decorrente de toda a atividade daquela pessoa a vida inteira para com a sociedade. E, portanto, o Estado deveria, sim, garantir a subsistência, não só daquele cidadão, como de sua família propriamente dita. Após muito se discutir a Previdência, ela passou a ter um elemento de contraprestação, como, aliás, o INSS também. Aqui, eles se aproximaram muito rapidamente e os servidores passaram a contribuir. E, num primeiro momento, pasmem a todos, sem a contrapartida obrigatória dos entes federativos, que, naquele primeiro momento, se eximiam de sua responsabilidade. No Estado de Minas Gerais, quando foi identificado o grande problema dito pelo governo financeiro, eles foram discutidos com mais qualidade apenas no ano de 2002, com o nosso ex-presidente Itamar Franco, então governador, que propôs o que era, à época, importante, que é a segregação de massas. Você cria um fundo autossustentável, que dali para frente resolveria a situação, e um fundo financeiro, que é o que hoje existe no Estado, que é exatamente, eu tenho o objetivo principal de aportar por meio do Tesouro aquela situação jurídica pré-estabelecida, ao qual não há viabilidade técnica financeira de autossustentabilidade. Toda vez que a gente discute esse problema, a gente parte de um pressuposto equivocado, de que o Fundo Previdenciário do Estado de Minas Gerais tem que se sustentar financeiramente. Ora, se em 50 ou 60 anos isso não existia, exigir que de um dia para a noite ele se autossustente significa, basicamente, extinguir direitos propriamente ditos de servidores. E essa não é a solução. A solução, aliás, ela deve ser posta de um momento para frente, conforme foi feito à época e, muito bem dito pelos colegas, quando da capitalização desse fundo, que chegou a ter 3 bilhões, o que muitos dizem que é pouco dinheiro, mas, na realidade, ele já tinha uma análise e uma perspectiva de sustentação futura, que era a ideia. Agora, quando você destrói a viabilidade de sustentação do Fundo Previdenciário ao extingui-lo, você novamente joga a responsabilidade ao Tesouro. E, nesse sentido, todas essas diretrizes e decisões foram feitas pela própria gestão. Aliás, muitas delas com contrariedade do servidor público, que dizia à época que, ao final desses problemas, a corda ia arrebentar para o lado mais fraco. Mesmo com responsabilidades, e muitas vezes, assumidas pelo governo, dizendo: não se preocupem, o Tesouro irá aportar e vai solucionar o problema garantindo esses direitos previdenciários. Isso foi muito dito por todos esses governos, até que chegamos aos dias de hoje. E aqui há uma crítica muito grande que eu faço, em todas as discussões previdenciárias, em geral, por parte do governo, que, ao trabalhar esse tipo de matéria, sempre vem com a ideia de déficit, de dinheiro, de problema financeiro. Nós temos que lembrar, senhores, que nós estamos discutindo aqui vidas das pessoas. A ideia aqui é proteger o nosso servidor público que trabalha. E trabalha muito bem, aliás, que dá a vida dele para viabilizar o serviço público essencial que a maioria dos nossos cidadãos tem a necessidade de usufruir, dentre os quais a saúde, a educação, a assistência social. Essa situação é que tem que ser sempre lembrada. Se o Estado consegue viabilizar saúde, educação e assistência social, ainda que minimamente para as pessoas, isso se dá pelo efetivo trabalho dos servidores públicos em todas as pontas, seja na limpeza, seja na arrecadação tributária, seja na garantia do pagamento e decisões judiciais propriamente ditas e na fiscalização. Então, nós precisamos compreender que essa discussão nossa não é financeira. Ela é de garantia da ordem mínima de sustentação do cidadão, que, tal qual os cidadãos do âmbito privado, o servidor público também trabalha, e trabalha muito. As propostas do governo, dito todo esse problema histórico, elas se dividem em 3 perspectivas importantes, que é a primeira, contribuição ordinária progressiva, e aqui a gente precisa registrar que hoje no Estado de Minas Gerais a alíquota tributária previdenciária dos nossos servidores públicos é uma alíquota única de 11%, ao qual, aliás, o nosso representante do governo deixou de falar, e é importante que a gente registre isso, porque a proposta do governo, ela parte de 13%. Então, aqui não se enganem os senhores quando ele diz que será pago menos pelos servidores públicos que ganham menos. Na realidade, eles também vão pagar mais,
como todos os servidores públicos. E, portanto, essa premissa partida pelo secretário em relação a isso é equivocada. Todos os servidores, portanto, vão ter uma carga tributária demasiadamente aumentada. Em algumas categorias, pode chegar a 56% de aumento de carga tributária. E, não menos importante, a gente precisa fazer um registro da carga tributária do país, do Brasil. Todo cidadão, seja ele ganhando salário mínimo, seja ele ganhando R$20 mil, R$30 mil, independentemente da faixa, nós temos uma base ou uma média tributária de pagamento de 41% de carga tributária efetiva, porque todo mundo paga carga tributária lá na ponta, no produto que se compra. Nesse sentido, não há margem de aumento de carga tributária, seja ela via imposto de renda, ICM, ou ainda em contribuição previdenciária propriamente dita, como está querendo ser discutido aqui hoje. Aliás, o Brasil é o 9º país do mundo com carga tributária efetiva, e todos os outros países que se dividem essa relação são países superdesenvolvidos, nenhum que está em desenvolvimento. Nós cobramos muito e, infelizmente, temos dificuldade, não por culpa do servidor, muito mais por questões elementares de infraestrutura, de exercer uma atividade plena que todos nós gozemos dos benefícios do serviço público. Então, nós temos esse problema, e aqui é importante lembrar da questão da carga tributária, porque o nosso secretário falou da questão de aumento da progressão de previdência e redução de imposto de renda. Uma coisa, aliás, não tem nada a ver com a outra. A faixa tributária previdenciária dessas pessoas que ganham mais, e ganham mais assim, nós estamos dizendo de 6 salários mínimos, né? Quando o imposto de renda iniciou, eram 11 salários e hoje são 6 salários mínimos. As pessoas já passam a pagar 27,5% de imposto, e essa alíquota dessas pessoas não vão alterar. Pelo contrário, eles vão pagar 27,5% mais 18,78% de carga efetiva, o que chega próximo a 46% só da carga efetiva paga no contra-cheque, fora os indiretos que eu falei. Essa pessoa vai pagar por volta de 65% a 70 e poucos por cento de tributo. É uma relação jurídica muito ruim, tanto desses servidores que ganham mais, quanto que ganham menos. Mas eles não pararam por aqui, e aqui eu divido no nosso segundo elemento. Primeiro, essa carga tributária progressiva, que na nossa visão, inclusive, é inconstitucional, com julgados do Supremo Tribunal Federal enfrentando essa matéria. Nós não temos tempo aqui para destrinchar esse assunto, para a gente chegar em todos. Mas, em razão da situação do Estado, eles ainda estabelecem duas outras premissas importantes da gente estabelecer aqui. A primeira é, se houver déficit, e aqui é importante dizer, há déficit, exatamente por tudo isso que a gente já explicou em relação à criação dos fundos previdenciários. E no elemento de déficit, eles estabelecem 2 critérios, e aí para terminar aqui, deputado. O primeiro, a tributação do aposentado e pensionista, que hoje há imunidade tributária até o teto, e eles vão passar, a partir de salário mínimo, a pagar previdência. E o pior deles, que é a contribuição extraordinária, e aqui, para mim, é a maior preocupação que nós podemos ter. O governo pretende tributar triplamente o cidadão.